Era uma vez, em uma tranquila fazenda, cercada por campos verdes e lagoas calmas, vivia uma pata que havia preparado cuidadosamente o seu ninho. O ninho ficava escondido entre folhas macias e altas plantas, onde o vento passava suavemente, criando um som leve e constante, quase como uma canção da natureza. A pata passava seus dias ali, sentada com paciência sobre seus ovinhos, esperando o momento certo em que eles finalmente se abririam. O sol aquecia o lugar durante o dia e à noite a lua iluminava suavemente o ninho, mantendo tudo em uma atmosfera tranquila e acolhedora. Os dias foram passando lentamente, até que certa manhã um dos ovinhos começou a rachar. Com um pequeno som delicado, um patinho amarelinho surgiu, ainda um pouco desajeitado, mas cheio de vida. Logo, outro abriu, e mais um patinho apareceu. E assim, um a um, os ovinhos foram se abrindo, revelando pequenos patinhos, macios, curiosos, pequenininhos e muito alegres. Mas ainda havia um ovo no ninho. Ele era maior que os outros e parecia levar mais tempo para se abrir. A patinha observava com atenção, esperando com muita calma. Quando será que esse patinho iria nascer? Finalmente, depois de mais um tempo, o grande ovo começou a se mexer. Lentamente, ele se abriu e de dentro saiu um filhote diferente dos outros. Ele não era amarelinho como os outros. Suas penas eram acinzentadas e não amarelinhas. Seu corpo era maior, seus movimentos eram bem mais desajeitados. A pata olhou para ele com certa curiosidade. Mesmo sendo diferente, ainda era seu filhote, e ela o acolheu junto com os outros, sem fazer diferença dele com os outros patinhos. Quando enfim todos os patinhos já haviam nascido e estavam prontos, a patinha pegou seus filhotes e levou até a água. Lá no lago, o céu refletia uma cor azul linda e a superfície era calma e convidativa. Um a um dos patinhos entraram na água e começaram a nadar. Para a alegria da pata, até o patinho diferente nadava muito bem, talvez até melhor que os outros. Mas ao voltarem para a fazenda, os outros animais começaram a observar e olhar o patinho diferente. As galinhas cochichavam e os patos olhavam com estranhamento, e alguns animais faziam comentários sobre aquele filhote que não parecia com os outros. Aos poucos, o ambiente deixou de ser acolhedor para ele, e ele não gostava e não se sentia bem de ver os outros animais falando sobre ele. O patinho se sentia triste com os olhares, comentários, sentia que não era aceito e que precisava entender o que havia de diferente com ele. Os dias foram passando e a situação foi ficando cada vez mais difícil. Ele era empurrado, ignorado e muitas vezes evitado pelos outros, até mesmo por seus irmãos, que começaram a se afastar dele. Sentindo-se triste e sozinho, o patinho decidiu partir. Em uma manhã silenciosa, ele deixou a fazenda e começou a caminhar sem rumo. O mundo parecia grande e desconhecido. Ele atravessou campos, passou por pequenos riachos e caminhou por lugares onde nunca havia estado nem imaginado. Após um tempo, encontrou um pântano onde viviam patos selvagens. No início, eles o observaram com grande curiosidade, mas não foram hostis. O patinho ficou ali um tempo, tentando se adaptar, mas ainda assim sentia que não era daquele lugar, que não fazia parte daqueles patinhos. Então, certo dia, um som alto ecoou pelo ar. Caçadores estavam na região. O ambiente ficou agitado e o patinho, muito assustado, ele se escondeu entre os juncos, ficando completamente imóvel. O som passou, mas o medo permaneceu por um bom tempo. Depois desse episódio, ele decidiu seguir viagem novamente. Não queria encontrar com os caçadores. O clima começou a mudar. O vento ficou cada vez mais frio e as folhas começaram a cair.
e o inverno se aproximava lentamente. O patinho caminhava cada vez mais devagar, sentindo o cansaço pela sua viagem longa. Em um momento de descanso, ele viu algo que deixou impressionado. No céu, um grupo de aves grandes e elegantes voava em formação. Eram cisnes. Suas asas se moviam com muita graça e seus corpos pareciam deslizar pelo ar. O patinho os observou em silêncio, sentindo algo que não sabia explicar. Era uma mistura de admiração e um desejo profundo de estar próximo deles. Mas eles seguiram o seu caminho, desaparecendo no horizonte. O inverno chegou, enfim. O frio era intenso, as águas do lago começaram a congelar e o patinho teve dificuldade para encontrar alimento. Ele nadava em círculos para manter um pequeno espaço de água aberto, mas a cada dia o gelo avançava. O que o patinho iria fazer? Cansado e quase sem forças, ele acabou ficando preso no gelo. Felizmente, um homem que passava por ali o encontrou e o levou para casa. Lá, o patinho teve um breve momento de calor e proteção, mas assustado com o ambiente desconhecido, acabou fugindo. O inverno parecia não ter fim. Ele não sabia o que faria, pois não conseguia mais aguentar o frio, estava cansado, com fome e não sabia como continuar a viagem. Mas aos poucos, os dias começaram a mudar. O frio diminuiu, o gelo passou a derreter e os primeiros sinais da primavera finalmente apareceram. As árvores voltaram a ter folhas e o ar ficou mais leve. O patinho, agora mais forte, caminhou até um lago tranquilo. Ao se aproximar da água, viu novamente aqueles belos cisnes nadando com elegância. Seu coração bateu mais forte. Mesmo com medo de ser rejeitado, decidiu se aproximar. Ele entrou na água lentamente, nadando em direção a eles. Ao olhar para a superfície do lago, viu seu reflexo. Ele não era mais o mesmo. O patinho feio havia crescido. Ele não era um pato. Ele percebeu que tinha mais em comum com os cisnes do que ele imaginava. Será então que ele era um cisne e não um patinho feio? Seus movimentos suaves e graciosos, assim como os cisnes que ele havia visto voando. Os outros cisnes se aproximaram, acolhendo-o naturalmente, como se ele sempre tivesse pertencido àquele lugar. Pela primeira vez, ele não se sentiu diferente. Pela primeira vez, ele se sentiu em casa. As crianças que passavam pelo lago apontavam para ele admiradas com a sua beleza, sem imaginar toda a jornada que ele havia vivido. E assim, aquele que um dia foi rejeitado e solitário encontrou um lugar no mundo. Com o tempo, o lago se tornou o seu lar e sua vida passou a ser tranquila, cercada pela beleza, calma e sentimento de pertencimento com a sua família. Tudo estava finalmente em paz em seu coração. Assim como a água do lago estava calma, assim como o vento estava suave entre as árvores, e tudo foi ficando silencioso, tranquilo e leve. Assim como o cisne encontrou seu lugar e finalmente conseguiu descansar com a sua família, você também pode descansar e relaxar e deixar os sonhos te guiarem. Essa foi a história de hoje. Boa noite, bons sonhos. Até a próxima!